to reimagine the future. The pandemic has provided an opportunity to stop and reflect on humanity's direction of travel. But how do we find the energy and the inspiration to build back better? How can we connect with people already creating pockets of a better future? To explore these questions, we're talking to women in Africa, Asia Pacific, Latin America, and the Middle East about their imagined future post-COVID. We want to find out how they are pursuing a fair society in balance with our planetary boundaries and what difference being a woman makes. Today, we are speaking with Maria Isabel Gonçalves from Brazil, a teacher who developed a methodology for students to learn through the stories of their grandmothers. Hi, Maria Isabel. Welcome to our series, Learning from Women to Reimagine the Future. Could you tell us about who you are and what you do? Sou Maria Isabel Gonçalves, sou professora de filosofia, sou baiana, moro na Chapada Diamantina, fica no centro da Bahia, e moro num território em que a maior parte da população vive em comunidades rurais. Eu cresci numa comunidade rural, a gente não tinha acesso a muitas coisas, a gente não tinha acesso à água potável, a água era salgada, salobra, que a gente fala aqui. Não tínhamos energia elétrica, então não tínhamos muita coisa, mas nós tínhamos educadoras, que eram essas mulheres da família, e a minha primeira professora, eu posso dizer que foi a minha mãe Maria, mulher negra, mulher preta, que me ensinou e me despertou esse gosto por histórias, um amor pelas palavras. Enquanto estudava filosofia e me formava enquanto professora de filosofia, eu queria trazer uma proposta de buscar a filosofia, experimentar as grandes teorias dos grandes filósofos da humanidade, experimentá-los nas comunidades rurais aqui. Importa muito para mim buscar com meus alunos as nossas filosofias, e essas nossas filosofias elas são expressas por essa trilha da ancestralidade, por essa retomada de uma ancestralidade. Enquanto a gente foi retomar as memórias, essas memórias elas revelaram temas das mais variadas áreas e são um acervo rico de conhecimento. São saberes que são compartilhados pelos avós. Esses saberes estão nas diversas áreas, são saberes de conhecimento sobre a natureza, então aspectos sobre a questão da terra, aspectos geográficos, na questão da paisagem, que a gente pode pensar, é um saber que pode ser conversado, a gente pode conversar e conectar esses saberes com a ciência. A história está presente o tempo todo, nesse contar de memórias. A gente resgata uma história, né, que não foi contada. A nossa história não foi escrita pelo nosso povo. Essa história foi contada pelos algozes, pelos brancos, né? E outra coisa muito importante também sobre a linguagem. Os relatos, eles revelam essa riqueza da nossa linguagem aqui. E, assim, as questões mais centrais que a gente pôde observar foi no tocante aos direitos humanos. Os relatos, eles são uma denúncia, eles são um grito sobre os direitos humanos, porque os direitos humanos, em cada relato que é contado, a gente vê a negação desses direitos na história dos avós. Os direitos humanos fundamentais foram negados e ainda são negados nas comunidades rurais aqui, as comunidades dos meus alunos. As comunidades rurais, elas precisam, então, de ter o direito de se preservar enquanto comunidade tradicional. Hoje a gente tem aqui uma invasão da questão do agronegócio e mineradoras, enfim, indústrias chegando nas áreas rurais, modificando toda aquela forma de vida, desfazendo toda uma identidade, todo um patrimônio, toda uma memória que havia ali naquele espaço. Então, uma das lutas da gente em comunidade rural aqui no Brasil agora é a luta por esse direito de poder preservar a comunidade rural dentro dessas características de comunidade tradicional, mas com acesso, o nosso direito também de ter acesso à educação, acesso à tecnologia, enfim. What are you passionate about the work you do? Nós, nas comunidades rurais, nós temos conhecimentos e nós temos soluções para os problemas do mundo, soluções na questão ambiental, que eu estou falando, e também na questão de relacionamentos e viver em comunidade. Tudo que a gente precisa e a redescoberta de quem nós somos e do que precisamos, o sentido de estar aqui, tudo isso é testemunhado numa simples conversa com os nossos avós. A nossa educação das comunidades rurais
a gente se constrói nisso, no ouvir de histórias. Mas isso tem sido perdido, a gente sabe, né? Isso não tem sido considerado como uma possibilidade de busca de conhecimento. A gente cresce aqui entendendo que a nossa vida vai acontecer lá fora e todo o conhecimento está lá fora. A gente acha que a melhor forma de viver é a vida da cidade, o conhecimento verdadeiro vem da cidade, o jeito de falar correto é o da cidade. Então a gente cresce negando tudo que a gente é, como se a gente estivesse no atraso, né? Então o aluno tinha essa perspectiva de que ele está num lugar de atraso e que ir para a cidade é buscar, então, o desenvolver está na cidade. Então, para o aluno foi inovador, porque eu chego lá e percebo nas turmas que eles deveriam ter acesso a vários direitos que eles não estavam tendo, né? Tanto na questão de um conhecimento, de uma valorização dessa afro-brasilidade, isso não era colocado. Aqui a gente tem a lei de cotas, né? Ações afirmativas. Eu achava que eles já tinham conhecimento desses direitos que eles têm, o direito de adentrar a universidade, né? Da cota, das vagas reservadas às comunidades quilombolas, à população negra nas universidades. Numa das aulas e trazem uma canção Cota não é esmola. E aí acaba a música, uma aluna lá atrás, ela pergunta o que é cota. Eles vêm das comunidades rurais, das comunidades quilombolas, trazendo todo um arsenal de conhecimento, dos saberes da avó, dos saberes da família, e chega na escola, aquilo é negado, aquilo é ridicularizado, aquilo é silenciado. O que meus alunos fizeram, eu celebro como uma coisa grandiosa e como um mágico mesmo, né? A gente estava em busca de uma filosofia original. Então, a ideia a filosofia não é só possível ao homem branco europeu, que a gente tem essa visão de filósofo como aquele homem branco europeu. Então, nós vamos descobrir uma filosofia nossa, e foi maravilhoso. E é um conselho para o mundo, é um conselho para o nosso futuro. A solução que a gente quer buscar para o nosso futuro, ela passa ela se faz nesse conselho do avô do aluno Jucimar, que devemos nos abrir ao outro, devemos acolher, abrir caminho e nunca fechar caminho. A maior parte deles, eu posso dizer, após terminar o ensino médio, o último ano do ensino médio, o destino deles é ir para São Paulo. As meninas, muitas delas, isso é frequente, elas vão trabalhar como empregada doméstica e os meninos vão trabalhar como um servente de pedreiro. Ou também, esses meninos e meninas vão trabalhar na faxina de pousadas e hotéis. E o que é que a gente pode dizer com isso? Olha, 99% dos estudantes das comunidades rurais da cidade de Boninal não vão para a universidade. De um tempo para cá, isso tem uma mudança vem ocorrendo frequentemente, que é a questão da agricultura familiar, né? Chegou um projeto de trabalhar com morango, né? Então, muitas famílias estão trabalhando com o cultivo do morango e tem mudado a realidade das famílias. Então, muitos jovens já estão trabalhando e realizando seus sonhos a partir do cultivo do morango. Does it make any difference being a woman? If so, how would you describe such difference? Nas turmas por onde eu passei estudando filosofia, eu era uma das poucas mulheres e também uma das poucas mulheres afrodescendentes. Por ser mulher rural, por ser mulher pobre, por ser mulher afrodescendente, então muitas portas se fecharam por uma questão de fatores que se cruzam. Ser mulher, ser uma professora, tem um olhar diferente dos alunos, né? Muitos alunos, quando estão pedindo um socorro, uma atenção, eles procuram uma professora, uma sorinha. Tem tudo isso de um ouvir do feminino, que acolhe, né? Que ouve, dessa escuta, desse afeto mesmo, né? Tudo que está entranhado em mim, nesse ser mulher, foi tudo que... O meu projeto, ele revela isso, né? Até o nome do projeto, As Filosofias de Minha Avó, está dentro de um contar de história, de uma cumplicidade feminina, né? Um perpassar de um legado das mulheres, né? Da família, das avós, e vai passando de mãe para filha e para neta. Me dá essa visão, né? De potencializar as vozes das mulheres. E a partir dessas histórias, a gente poder se ver, se reencontrar, se reconectar por uma narrativa feminina, um jeito de contar histórias, porque a gente sabe que as nossas vozes não foram contadas, as nossas vozes não foram consideradas. Então, eu quero, nesse tempo, afirmar uma filosofia na perspectiva de um olhar feminino, de mãe preta, de avó preta. Então, faz toda a diferença, né? Imagine that COVID-19 has opened a portal to a better future.
and that we will cross this portal to the other side. What do you see, hear, and feel once we get there? Se os aprendizados da pandemia fossem levados em consideração, então seria uma sociedade que valorize a ciência, em que o acesso ao conhecimento seja para todos e que a tecnologia vai ser, assim, o centro de tudo, né? Um concretizar desses aprendizados de uma sociedade mais humana, mais colaborativa, né? Seria um futuro mais em comunidade, né? Um futuro em que as pessoas sejam mais atentas umas para as outras. O Ubuntu expressa esse viver em coletivo. Eu sou porque você também é. Eu sou porque nós somos. Não se existe fora do coletivo. Só se existe em comunidade. E essa comunidade, ela tanto é as pessoas, ela tanto é o espaço daquela comunidade, a paisagem, a natureza daquele lugar, quanto também é os que vieram antes. E que a fala de cada pessoa possa ser considerada como uma fala de potência, como uma fala de conhecimento. A tecnologia pode nos trazer esse ecoar das diversas vozes. O local pode se revelar a nível global, né? Então, que cada voz local, que cada voz seja considerada como uma potência de conhecimento. If you had a magic wand, which 3 aspects of a reimagined future would you bring to fruition? Olha, vou falar passando pela saudade, a minha varinha mágica, ela tocaria nas questões que mais me fazem falta, que fazem falta ao meu povo, desse viver em comunidade, que o futuro tivesse o que eu tinha na infância. Quando eu era criança, eu cresci subindo em árvores maravilhosas, árvores grandiosas, que eu cresci numa comunidade em que os velhos eram reverenciados, valorizados, e que todos falavam com todo mundo, não havia essa de você passar e não olhar o outro. How does your vision and work contribute to this reimagined future? Como professora, tem uma das atividades que nesse momento de pandemia eu propus assim aos meus alunos, que foi escreverem uma carta ao futuro. Eles refletiram sobre o quanto a gente percebeu nesse momento, quanto a gente precisa do outro. Para repensar o futuro, também tem muito essa questão do afeto, né? Essa questão de a gente parar para ver o que realmente importa. Quando a gente viu que a morte nos assombrava, assim, né? A morte passou a ser uma realidade bem mais certa, assim, nos assombrou muito mais, está nos assombrando muito mais na pandemia. Então a gente parou para ver o que realmente importa. Então muitas pessoas mergulharam, né? Se voltaram para dentro de si e ver o que eu estou fazendo da minha vida e o que é que eu quero para o futuro. Que futuro que eu quero? Os que estiveram mais frágeis nesse momento, né, ou mais assombrados diante dessa pandemia, os nossos avós foram, né, os mais velhos. A gente precisa de uma sociedade que retome aquele lugar que eles têm nas comunidades mais tradicionais ainda tem, né? O quanto isso precisa ser retomado, né? Esse lugar de sabedoria dos nossos avós, dos mais velhos. Então é isso, que seja um futuro em que existir pelo outro seja considerado, que o outro seja considerado. With whom do you want to collaborate to make a reimagined future happen? Olha, eu quero entrar numa rede de colaboração com os professores, né, desse país, com os professores do mundo, porque eu vejo o professor como os professores e as professoras como esse potencial, né, como esse instrumento de construção desse futuro. A educação é a porta que abre para todos os outros direitos, e de uma educação que considere, né, o aluno como centro, o aluno e sua história, e suas famílias, sua comunidade, considere o aluno e sua comunidade como centro de tudo. What are the 3 greatest gifts you can give to people around you to move towards this reimagined future? Os 3 presentes que eu estou dando esse poetizar de memórias, é um presente para as pessoas ao redor, né? Porque todo mundo tem essa busca, todo mundo quer também resgatar todo esse mistério acerca do passado, todo mundo se emociona com as memórias. Esse acreditar na educação, a minha atuação enquanto professora do afeto, eu realmente me entrego nesse papel de lutar pelos meus alunos, lutar por uma juventude.
e o outro presente é a esperança, né? A esperança que eu traço, que eu entrego, e toda esse encanto que eu tenho pelo imaginário rural, pela comunidade, pelas comunidades, também é um presente, né? What is a dream you have for the future that if it came true, your work on earth would be complete? A filosofia não é somente coisa de grande filósofo, né? Então, o meu maior sonho é poder ter valorizado essa minha busca como um caminho possível, nessa conexão de um saber filosófico à realidade de uma comunidade, de dizer que o que as pessoas falam, nas recordações das pessoas, as histórias que as pessoas contam, que todo mundo é um potencial de fazer filosofia, que a filosofia não é de domínio dos europeus, que a filosofia não é de domínio da academia, da universidade, que a filosofia está na boca do povo, que a filosofia está naquele contar de história das avós. Eu quero que isso seja reconhecido no âmbito da academia. Se eu conseguir ir para um mestrado, um doutorado e defender essa ideia, é a minha maior realização. What image comes to you if you close your eyes and imagine the future you'd like to happen? Eu imagino um futuro em harmonia com a natureza, ao pé do Jatobá, e poder celebrando, né, toda uma vida construída nesse afeto, uma vida de respeito ao outro, uma vida de harmonia mesmo com a natureza, e que a vida não seja tão apressada, seja uma vida que dê tempo, que a gente tenha tempo de poesia, tempo de realmente viver o que mais importa, poder estar nesse tempo de contentamento. What message would you like to give to others working to make the future a better place for people and the planet? O futuro é construído agora, né? Então, os avós é que podem nos indicar os caminhos, porque eles têm essa visão distante, eles sabem bem, por tudo que eles viveram, tudo que eles enfrentaram. No momento que jovens estão ouvindo seus avós, os avós estão ali expressando uma sabedoria, que é essa sabedoria que foi testada e adquirida na dificuldade, na resistência. Então, nesse momento que todas essas recordações vêm à tona, que é essa visão distante, os avós é que podem indicar caminhos para o futuro. Um futuro em comunidade, um futuro em que a gente não esteja competindo uns com os outros, mas que a gente esteja somando, que seja sempre nós, e não, né, eu subindo, querendo que não seja um mundo em que, para subir, a gente tenha que diminuir o outro, mas que seja junto, que seja no nós o tempo todo.